Será que a primeira vez que as pessoas foram cheias do Espírito Santo foi só em Atos capítulo 2? Será que você consegue identificar que na Bíblia ocorreu outros eventos além daquele de Atos capítulo 2? Vamos entender pela Bíblia? Então vamos direto ao ponto. Qual é o tema aqui? Em que situação a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Será que foi lá em Atos 2, no evento do Pentecoste, que diz lá no capítulo 2 que todos foram cheios do Espírito Santo? E nós sabemos o resultado, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas vamos ficar só com a parte A. E todos foram cheios do Espírito Santo, correto? Então vamos entender. Será que foi o único evento da Bíblia que fala que alguém ou pessoas foram cheias do Espírito Santo? Será que isso só ocorreu em Atos? Será que aquilo foi um evento extra, à parte? Vamos entender pela Bíblia. Permaneça aí para você entender agora. Eu vou mostrar para você que mesmo no Antigo Testamento, mas eu vou ler no Novo Testamento, só que preste atenção. Eu vou ler no Novo Testamento, só que é uma situação que está pertinente à Antiga Aliança, correto? Não é porque você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Que quer dizer que aquilo ali é Novo Testamento. Gente, o Novo Testamento ele só ocorre a partir da morte e ressurreição de Cristo e ele estabelece a nova aliança e a nova congregação estabelecida a partir do livro de Atos para frente. Nós temos que aprender isso e entender, porque senão isso vai virar heresia. Tá? Então, nós lermos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que nós vamos encontrar ali? É logicamente que nós vamos encontrar ali coisas pertinentes à antiga aliança. Coisas do tipo guarda de sábado, coisas do tipo práticas de dízimo, até o povo era até apedrejado ainda nessa prática, que havia de quem adulterasse, ou seja, então isso a gente vai encontrar nos evangelhos. Mas isso é Novo Testamento? Isso é parte de uma nova aliança? Não, isso são os relatos que vêm antecedendo, falando da vida, do nascimento, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Os evangelhos vêm falando sobre isso. Que eles vieram debaixo da lei até o cumprimento dos evangelhos, até Jesus instituir a nova aliança. Você tem que entender isso, nós temos que entender isso aí. Então, quando nós lemos isso aqui, isso não quer dizer que está relacionado com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo nos evangelhos não estava instituída ainda. A igreja foi instituída lá no livro de Atos, lá do capítulo 3, 4 para frente, depois do Pentecoste. Tá? Mas eu vou mostrar para você na Bíblia que houve pessoas que foram cheias do Espírito Santo e manifestaram sim algo espiritual. Tá? Quer ver um aqui na Bíblia? Agora vamos verificar aqui, preste bem atenção aqui, olha. Está aqui, olha, no livro de Lucas. No capítulo 1, preste bem atenção aqui, olha. No capítulo 1, que o anjo Gabriel aparece a Zacarias, tá, falando sobre João Batista. Olha só quem era João Batista. Como que ele era? Diz aqui, olha, no versículo 15, vou pular para cá para o versículo 15, diz assim: porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, olha aí, ó, tá vendo? E nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Veja na sua Bíblia aí, João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. Ora, mas se ele era cheio do Espírito Santo, por que ele não falou em línguas? Calma aí que eu vou te explicar para você o que é essa questão de ser cheio do Espírito Santo e se toda vez que alguém for cheio do Espírito Santo, ele vai ser obrigado a manifestar a glossolalia e a xenolalia. Não é assim que funciona. Tá bom? João Batista era cheio do Espírito Santo. Para a gente entender, irmãos, o que é que está envolvido em ser cheio do Espírito Santo, primeiramente a gente tem que entender aonde surgiu essa promessa. Quando Jesus faz essa promessa, tá? Primeiramente, quando João Batista chega com a multidão, ele fala: raça de víboras, quem vos anunciou fugir da condenação vindoura? Eis que depois de mim virá um que não sou digno de desatar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí o João Batista fala com fogo, só que esse fogo, eu tenho outros vídeos falando sobre isso. Esse fogo está ligado à condenação eterna, tá? Não tem nada a ver com esse negócio cheio, na igreja de fogo, não tem nada a ver com isso daí. Não tem nada a ver porque quando Jesus ele vai falar lá em Atos, novamente, sobre a descida do Espírito Santo, que ele faz a promessa dos seus discípulos, em Atos 1,5, ele fala: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Ele fala de revestimento de poder.
Tá? E lá em Atos 1:8 ele fala, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo, quando eles eram cheios do Espírito Santo, era para iniciar uma evangelização de intrepidez, de coragem e temor. Então, se a gente for ver bem, né, a língua de fogo que desceu sobre eles não era a língua do Xaramandarai, Xaramandarai. A língua de fogo que foi vista na cabeça dos discípulos está ligada ao que João Batista também era. João Batista ele era cheio do Espírito Santo, como eu li aqui no versículo 15 de Lucas 1, só que ele tinha a língua de fogo, ou seja, ele falava a mensagem com intrepidez. João ele não tinha medo de anunciar a mensagem. Mas por que ele não tinha medo? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Porque quando o povo é cheio do Espírito Santo, ele fala que eles anunciaram a mensagem corajosamente. Toda vez que alguém era cheio do Espírito Santo, ele tinha que anunciar a mensagem corajosamente, porque o Espírito Santo dava aquela valentia para ele anunciar a mensagem. Se a gente for olhar, toda vez que alguém era cheio do Espírito Santo, ele recebia uma autoridade para uma determinada missão. Você quer ver uma coisa? Quando Davi foi ungido rei de Israel lá na casa de Jessé, do seu pai, perante seus irmãos, perante o profeta Samuel, o que diz lá? Que dali em diante o Espírito Santo se apossou de Davi, ou seja, ele era também cheio do Espírito Santo. E o que foi que aconteceu? Aconteceu de Davi, dali em diante, o anjo começou a vencer as batalhas de Davi, anjos venceram as batalhas de Davi? Não. Anjo venceu Golias, Davi jogou a pedra, aí veio um anjo e jogou na testa do Golias. Não. Tudo isso foi vitória natural, não teve nenhuma vitória milagrosa das batalhas de Davi. Nem com os gigantes Golias, nem com os exércitos que ele vencia. Sabe por quê? Porque o ser cheio do Espírito Santo, ele vem dar coragem para cumprir a missão que Deus deu para aquela pessoa cumprir. Era isso que o Espírito Santo fazia. Ele não dava garantia de operações milagrosas. Davi venceu Golias com a coragem e a destreza que ele tinha em lançar a funda. Porque ele entendia que lutar corpo a corpo com Golias era destruição total, pelo tamanho e a distância do armamento dele. O cara tinha uma lança de 4 metros de tamanho, ele enfiava no soldado e jogava ele para cima facilmente. Então, lutar corpo a corpo com Golias não tinha como. Jonatas e Saul, eles eram mestres na luta da espada. Só que se fosse com alguém na luta distante como Golias, ele ia ser atacado facilmente, porque a lança de Golias ia furar o soldado longe, não tendo condição nem de chegar perto com a sua espada, porque eles também tinham medo de enfrentar ele. E depois, mais lá na frente, a gente vai lendo que eles derrotaram vários outros gigantes. Por que eles derrotaram? Quer que eu te diga? Porque quando Davi venceu o gigante, eles tomaram coragem e disseram assim: rapaz, ele venceu. Rapaz, acho que esse cara aí, eu vou encarar o gigante aí também. Davi venceu, deu uma pedrada na cara, ele caiu, eu vou vencer o gigante também. Quando vieram os outros gigantes, que também eram irmãos de Golias, eles já tiveram coragem. Agora a gente vai vencer esse cara, não vou ter medo desse cara não, vou correr para cima. E o que foi que aconteceu? Eles venceram o gigante. Então eles derrotaram vários outros gigantes, não foi só Golias não. Por quê? Porque Deus usou Davi, a coragem que Davi teve para enfrentar Golias, porque ele sabia que com a funda ele ia jogar ele no chão, ele precisava derrubar ele. Esse cara é pesadão, ele vai cair com esse monte de armadura, e Davi já tinha projetado tudo que ele ia fazer. Se ele cair, eu vou puxar a espada dele e vou finalizar a luta. Então, o que é o Espírito Santo sobre a pessoa? É receber coragem para cumprir a missão para a qual Deus determinou que fosse cumprida. João Batista aqui, ele foi cheio do Espírito Santo para cumprir a missão de ter língua de fogo, de anunciar o reino de Deus com intrepidez, raça de víbora, denunciando o pecado, anunciando o reino com coragem. E a gente sabe qual foi o final da vida dele. Porque todos foram martirizados por pregar a palavra de uma forma intrepidez. Mas alguém só pode fazer isso se ele for cheio do Espírito Santo. E aí a gente vai mais adiante, quando o pai dele, Zacarias, aqui no capítulo 1 ainda, ele diz aqui no capítulo 1 ainda, olha, o pai dele também foi cheio do Espírito Santo, sabia disso? O pai de Zacarias pai de João Batista, era sacerdote. Aqui, olha, no versículo 67 do capítulo 1 de Lucas, olha aqui, ó.
E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Só que agora ele manifestou uma ação espiritual que está ligada aos dons, lá de Coríntios 12. Ele profetizou. Aí ele comia, bendito seja o Senhor, Deus. Olha para você o que é a profecia. Está aqui, olha. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. É como ele estivesse falando aqui. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque ele visitou, remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E cheio do Espírito Santo, ele profetizou, ele já manifestou algo ligado aos dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. O dom de profecia, o dom de línguas. Veja que aqui não houve dom de línguas, porque a missão aqui, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi motivado a profetizar. João Batista, ele foi ungido com essa língua de fogo, de anunciar, profetizar também a mensagem da vinda do reino de Deus. Então, nem sempre tinha ligação com a palavra do Pentecostes. Então, o ser cheio do Espírito Santo já ocorria a eles, estavam aqui na antiga aliança, tá? Por mais que eu esteja lendo aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, mas isso refere-se à antiga aliança. Então, ser cheio do Espírito Santo, manifestaram línguas? Não. Mas uma coisa é, eles foram intrépidos para profetizar a mensagem do reino de Deus. Eu vou trazer outro vídeo para você aqui para continuar esse ser cheio do Espírito Santo e o que foi que aconteceu quando ocorreu o livro de Atos. Por quê? Que uns falaram em línguas, outros já não falaram, mas certo é que todos profetizaram a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, receba esse entendimento. Ser cheio do Espírito Santo já ocorria desde o Antigo Testamento, só que com missões e propósitos diferentes. E isso é a nova aliança, cumprir propósitos diferentes. Então eu vou mostrar para você o que é que acontece. Lá em Atos capítulo 2, todos também foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Que Deus te abençoe. Não sai desse canal. O próximo vídeo eu vou trazer para você, dando mais detalhes sobre este assunto, para Deus te abençoar com esse entendimento. Recebe essa vitória na tua vida em nome de Jesus.